Irmãos, através deste vídeo, eu irei relatar uma experiência que o Senhor Deus deu a mim no ano de 2016, na data 15 de outubro do ano de 2016. Neste vídeo, eu irei testemunhar um arrebatamento de espírito que o Senhor me concedeu e mostrou-me o livro da vida. Meus amados irmãos, nessa exata data que eu mencionei há poucos segundos atrás, dia 15 de outubro de 2016, eu lembro que eu entrei dentro do quarto, fechei a porta e fui orar ao Senhor. Enquanto eu orava, passaram-se horas e horas, e depois de várias horas eu acabei cochilando. Eu só percebi porque eu havia despertado. Então, eu despertando, retornei a orar. Quando eu comecei a orar a segunda vez, eu acredito que não chegou a se passar 10 minutos. Não. De repente, quando eu me deparei, eu estava dentro de uma sala. Não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que, passando mais ou menos 10 minutos após ter começado a orar, eu apareci dentro desta sala. E um dos detalhes que eu quero deixar bem claro aqui é que, dentro desta sala, eu estava igual eu estou aqui. E não era um sonho. Eu estava da maneira que eu estou aqui, eu conseguia me mexer, como eu estou mexendo aqui. O sentimento era como se eu estivesse no corpo. Eu não estava sonhando, não era como um sonho. Eu estava lá em espírito, assim como se eu estivesse de modo corpóreo, de forma corpórea. Eu estava lá. Não foi um sonho. Eu estava lá, eu tinha toda a liberdade para me mexer como aqui eu estou fazendo. E o sentimento era da minha própria presença lá, não era um sonho. Quero deixar isso aqui bem claro. E estando dentro dessa sala, era muito parecido como um escritório. Eu lembro que o ambiente, a construção, as paredes, elas eram da cor branca. Tinha uma luz no teto. Ela não era muito forte, era aquela luz bem ambiente, aquela iluminação ambiente, que quando eu olhei para ela, não causava dor, aquela coisa que nós sentimos quando olhamos para a luz aqui na Terra. Dá aquela sensibilidade, até porque a luz é forte, né? Dói a nossa visão. Lá não. Eu olhava para a luz e não causava isso na minha vista, não causava. Eu também, observando o ambiente, eu vi uma mesa, como se fosse aqueles birô de escritório, onde fica o notebook. Mas lá não era esses modernos, como nós podemos ver as pessoas usando hoje. Não, era aqueles modelos antigos, bem assim, esculpido, era uma coisa bem trabalhada, de madeira pura. Uma madeira muito trabalhada, aquela coisa, uma madeira muito antiga, assim, igual aqueles móveis que nós, assim, podemos lembrar da época dos nossos avós. Hoje em dia já não são da mesma forma, né? E de repente, eu observando isso, eu comecei a ouvir passos se aproximando, passos dentro da sala. E esses passos foram cada vez mais se aproximando. Eu escutava que eles estavam mais perto de mim. Então eu olhei para trás para ver quem era que estava ali junto comigo. Quando eu olhei, eu vi um homem muito alto. Um homem muito alto, trajado, com as mesmas vestes que eu estou aqui. Como nós, os cristãos, temos como hábito, desde o princípio, a nos trajarmos de modo social. Da maneira que eu estou aqui, ele estava trajado do mesmo jeito. Porém, eu não conseguia ver o rosto dele, não dava para ver o rosto dele, de jeito nenhum. Eu olhando para ele, ele tinha na mão um livro maior do que esta Bíblia, que para a honra e glória do Senhor Deus eu uso. Ela era maior
O livro dele era maior do que esta Bíblia, maior assim, era maior assim e maior assim também. E as páginas tinham muito mais do que na Bíblia. Era uma coisa bem assim, era uma coisa bem... Era muito grosso assim, tinha muitas páginas. E eu olhando para o livro, ele assim, parado, segurando ele, com a mão, ele segurando com a mão só. Ele levantou assim, e ele fez assim, abriu. Então ele olhou para mim e disse assim: vem aqui. Eu fui até o lado dele. Eu fiquei do lado dele, ele aqui segurando o livro, e eu aqui do lado, eu fiquei olhando assim pro livro. Meus amados irmãos, as páginas do livro eram deste jeito aqui. Observe. Imagine que este era o livro. Era assim. Tinham fotos 3x4, assim, ó. Um aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eram 5 fotos. Uma fileira de fotos aqui, outra mais embaixo, outra mais embaixo, até o final da página. Em todas as páginas deste livro eram desta exata maneira. Todas as páginas do livro tinham a mesma semelhança. Todas de cima a baixo, tanto a parte da frente como o verso de cada página eram dessa exata forma. Tinham fotos 3x4 em cada folha, em todas as páginas. E tinham também uma diferença entre umas fotos e outras fotos. Por quê? Porque essas fotos 3x4, algumas eram coloridas, como nós costumamos ver quando tiramos foto 3x4, ela vem colorida. Então, as outras, a grande maioria, por isso que tinha essa diferença, algumas eram coloridas, mas a grande maioria eram preto e branco. Agora eu irei também falar outro detalhe que eu vi, que diferenciava umas das outras. As fotos de cor colorida, elas tinham a cor colorida e do lado dela, do lado assim um pouco abaixo, tinha uma bolinha verde. Abaixo da foto, do lado dessa bolinha, que a bolinha ficava do lado assim, a foto ela ficava aqui, a bolinha ficava meio pra cá assim, como se fosse no meio da foto aqui do lado. E o nome ficava abaixo da foto, ficava abaixo, mas perto do nome, assim, perto da bolinha, o nome ficava perto da bolinha. E era o nome da pessoa que estava escrito abaixo da foto, e abaixo do nome da pessoa tinham duas frases. Duas frases estavam escritas abaixo do nome da pessoa. As frases que estavam nas fotos coloridas eram estas aqui: ele venceu, ele conseguiu. E nas fotos de cor preto e branco, eram preto e branco a foto, era cheia de riscos. Tinham muitos riscos em todas as fotos preto e branco. Tinham muitos riscos. E além de ter esses riscos, também essa bolinha que ficava um pouco abaixo da foto, mas do ladinho dela, do lado do nome da pessoa, ela era de cor vermelho, cor vermelha. E as duas frases que estavam abaixo dos nomes de cada pessoa, das fotos preto e branco, eram essas duas frases aqui: ele não venceu, ele não conseguiu. Eram essas duas frases que ficavam embaixo dos nomes das pessoas que tinham uma foto preto e branco. Então, o Senhor ia passando as páginas. Ele ia passando as páginas e eu olhando atentamente. Meus amados irmãos, todo mundo praticamente, todo mundo ali, todo mundo, porque eu não vi todas as páginas, mas eu vi várias.
mas eu não vi todas porque era um número, assim, praticamente que incontável de páginas. Eu não vi todas, mas as páginas que eu vi, todo mundo assim, praticamente todo mundo, usava terno. Eram homens que, observando a semelhança, o semblante deles, dava-se para notar que eles eram de muitas nacionalidades. Uns eram da Europa, outros dos Estados Unidos, outros com semblante alemão, outros asiáticos, outros brasileiros, outros aqui da América do Sul mesmo, aos arredores do Brasil, naqueles países que falam espanhol, como Bolívia, como Venezuela. Dava-se para ter uma noção. Lá não tinha a nacionalidade deles, mas tinham as fotos. E observando as fotos, dava para ter uma certa ideia de onde talvez eles fossem, as regiões. Eu vi homens de todo o globo terrestre, de muitos países. A maioria estava de terno, e outros estavam sem terno, mas todos eram ministros, todos eram servos de Deus e estavam ali, inscritos no livro. Essa parte das páginas que o Senhor me mostrou, enquanto o Senhor ia passando, eu falei assim: quem são estas pessoas? Eu fui assim com a mão apontando. E o Senhor, sabe o que disse para mim? Disse assim: estes homens pregam sobre prosperidade. O Senhor me disse isso. E eles estavam todos riscados, meus irmãos. Todos riscados com a foto cor preto e branco. Todos eles riscados. Então o Senhor continuou passando as páginas e chegou em uma página onde eu vi duas pessoas que eu conheço. E essa pessoa estava com a foto quase perto da minha, nessa página. Porque a outra pessoa era eu. E essa pessoa que estava lá, eu conheço ela, como já tenho dito. É um homem que era um pastor. Este homem era um pastor. Até esta data ele era. E eu vendo a foto dele, meus irmãos, ele estava riscado, a foto preto e branco, e a bolinha, a luzinha vermelha do lado do nome dele. Ele estava riscado. Eu, depois que acabou a experiência, dias depois, fui e contei para ele. Hoje em dia, ele não é mais pastor. Ele estava riscado do livro da vida. E eu contei para ele. Em 2016. Meus amados irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai amado, pela riquíssima oportunidade, pela graça imerecida que o Senhor me deu também, e não somente a mim, como a todos os quais te servem com fidelidade. Muito obrigado, meu Deus. Meus amados irmãos, o meu nome estava lá. A minha foto era de cor colorida. Eu vi a minha foto lá, colorida, com a luzinha verde, e embaixo do meu nome, Gleidson Adriano, estava as duas frases: ele venceu, ele conseguiu. Para honra e glória de Deus, eu vi o meu nome ali, inscrito e salvo. Eu vi o meu nome ali. E graças a Deus, após eu ter visto o meu nome, o Senhor fechou assim o livro. Ele fechou o livro. E eu olhando para ele, de repente, o meu corpo, ele se transformou como se fosse em um vento. Eu vi que alguma coisa veio, alguma coisa fez assim comigo,
Meu corpo eu vi, eu olhei assim para baixo e ele estava virando um vento. Meu rosto, meu corpo se transformou num vento. Eu olhando, ele fez assim, e eu lembro que eu fiz assim, e fiz assim. Aí eu saí como se fosse voando, assim, como um vento. Um vento. Eu voltei para a terra, eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, meus amados irmãos, quando eu voltei, eu estava de olho fechado, assim. Eu vi que eu estava deitado no chão, deitado. Lembrando que quando eu fui orar, eu estava de joelhos. Quando eu voltei, eu estava deitado no chão, deitado assim como se estivesse desmaiado. Eu estava sozinho, humanamente falando, dentro do quarto, fechado o quarto. Eu voltei, eu estava assim deitado, como se fosse numa cama, mas no chão. No chão. E quando o meu espírito voltou para o meu corpo, eu senti uma sensação que jamais, em toda a minha vida, eu havia experimentado até aquele dia. Eu senti quando meu espírito entrou no corpo, eu senti o meu corpo queimando. Todos os cabelos do meu corpo estavam arrepiados. Durou em torno de 10 segundos. Constantemente eu, assim, de olho fechado, e aquela coisa muito forte em mim. Aí foi passando, quando passou, eu abri os olhos assim, sentindo um temor tremendo. Uma coisa muito impactante mesmo. Então eu levantei e contei para alguns irmãos. Poucas pessoas sabem deste relato. Meus amados irmãos, agora eu estou contando para todos vocês que estão assistindo este vídeo. Está muito perto, meus amados irmãos. A nossa redenção. Levantai as vossas cabeças, porque está muito perto. Nós seremos arrebatados para a honra e glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queria relatar aqui mais um dos sonhos de revelações, o mais recente, que foi no finalzinho de janeiro de 2022. O dia exatamente eu não lembro, mas eu sonhei que eu estava no céu, tinha um anjo que estava na minha frente de veste branca, e ele começou a conversar comigo sobre a volta de Jesus. E nas minhas orações ultimamente, eu ficava perguntando, questionando para o Senhor: meu Deus, quem vai subir na tua vinda? Meu Deus, querido, será que serão muitos ou serão poucos? E eu preocupada, né, em saber. E nesse sonho, o anjo do Senhor começou a falar comigo que na volta de Jesus serão poucos que irão subir, que ficaria igrejas lotadas. Será muito pouco que vão subir. Aí ele ainda falou: depois da volta de Jesus, aqueles que não querem se deixar marcar com a marca da besta, então vai entregar suas vidas para ser salvos. Aí virão mais após a vinda de Jesus do que no dia mesmo da volta do Senhor, vai subir muito poucos. Aí eu comecei a questionar, mas por que tão poucos os que vão subir? Aí ele falou que para subir, vai subir apenas aquelas pessoas que têm um coração puro, que é obediente, que é simples, que não maquina mal contra o seu próximo, que ama, que perdoa, que vive em santidade. E disse também para que eu viesse a ler em Apocalipse, capítulo 21. Ali Deus fala sobre os que vão ficar. Aí ele também falou que os que vão subir vai ser aqueles
que tem o fruto do Espírito Santo no coração e tem uma vida de obediência, que se prostra diante do Senhor em oração, que busca a sua presença, que se afasta do mal, que vive em obediência, que vive em santidade, que ama o seu próximo, que ama a Deus em primeiro lugar. Esses vão subir, mas são poucos os que obedecem, são poucos os que fazem a vontade do Senhor. Por isso vão ficar muitos